nas provas do JLPT, chega lá o instrutor assim com um radinho. Aí ele põe o radinho no meio da sala e coloca o CD e aperta um play. Aí aquele negócio começa a tocar. É muito engraçado. Então, sim, aqui tá bem tranquilinho, né? Primeira questão, bem suci. Agora a segunda. Aさんは明日どうするつもりですか? Então, Aさん, 明日, amanhã, どうするつもりですか? Aqui também tá uma estruturazinha que a gente ainda não viu, mas esse tsumori é intenção de fazer, né? Então, どうするつもりですか? O que que ele tem a intenção de fazer? 明日, né? Amanhã. Então, 学校へ行きます, né? Então, 行きます está no afirmativo. 病院へ行きます, né? Mais um no afirmativo. Então, 病院, o que que é 病院? 病気です. Estou com tosse, né? 病院行きます. Então, 病院, médico. Vou aproveitar, deixa, e passar um adendo. Essa palavra aqui, ela é bem perigosa. Por quê? Claro que, a partir do momento que a gente sabe o kanji, né, muita coisa facilita, porque a gente consegue entender o significado dele pela letra que é completamente diferente. Porém, nós temos na língua japonesa a palavra bi, you, in. E ali, que nem tá ali, nós temos byo, in. Se vocês forem reparar, o que muda é o tamanho, é o tamanho de uma única letra, né? Que eu tenho, então, aqui em byo, né? Que junta byo e faz um som só. E aqui eu tenho bio, né? Bio. E aqui são dois locais diferentes. O primeiro é salão de beleza. Salão de beleza. E o segundo é hospital, né? Skin. Hospital. Então aqui Isso é pode uma ser fatal se palavrinha. você estiver passando mal. Exatamente, né? E o pior é que assim, às vezes, se você tá fazendo, por exemplo, né? Não é o caso da prova da Next, porque eles não têm listening, né? Mas é o caso da JLPT. Na JLPT eles têm listening. Então, às vezes, se você não tiver com um texto e aparecer essa palavra, gente, é um caos. Porque às vezes você precisa do contexto de tudo que está sendo dito para interpretar. Porque é bioin e bioin, né? Então, bioin e bioin, ok? Então, que fique claro que existe essa pequena confusão, né, de salão de beleza e hospital. O primeiro, a gente sempre vai lembrar de byoki, byoki, que é doença, né? Byoki. Então, o lugar onde tem doenças, byoin, né? Que é o mesmo byo. Então, voltando lá, letra C, 学校を休むかもしれません, né? 学校を休むかもしれません. Provavelmente, 学校を休みます, né? 友達と遊びます. Então, vocês se lembram lá o que que ele ia fazer? O que que ia acontecer? 明日どうするつもりですか? O que que ele pretendia fazer? Faltar, né? Letra C. Então, tá. Sou, né? 学校を休むかもしれません. Provavelmente ele iria faltar à escola. Então, aqui, né? 学校を休むかもしれません. Então, algo bem tranquilo, certo? Então, vamos lá, então, para, né, os usos da gramática. Então, nós temos ali o que aparece bastante é a estrutura gramatical nani nani kamo shiremasen, né? Então, a gente vai ver como que a gente vai usar essa estrutura.
Então, o kamoshiremasen, ele é usado para expressar uma possibilidade quando não temos uma certeza absoluta, tá? Então, isso aqui é uma parte bem peculiar da estrutura, tá? Então, essa estrutura, ela é equivalente ao pode ser que, né? Talvez. E a gente, na língua japonesa, existem coisas que a gente precisa, né, especificar com mais detalhes. Então, a gente vai especificar esse kamoshiremasen com uma probabilidade baixa. Acho que tem que ligar na minha boca. Tá. Então, a probabilidade é em torno de 50% ou até mesmo menos que isso, né? Então, quando a gente fala do talvez, é quando esse talvez ele está migrando ali para um quase não, né? Quase não. Então, a probabilidade daquilo acontecer é bem baixa, mas eu sou educada, então eu vou falar calma, seria uma série. Então, no dia a dia, né, como eu falei, a gente usa também o modo informal, né? Então, com amigos, familiares, a gente vai usar as formas curtas, que pode ser kamo shirenai, né? Então, o masen, ele é lá aquela tonalidade mais formal, e o informal desse sufixo é nai, né? Masen, nai. Então, kamo shirenai ou apenas kamo. Então, esse kamo, quando a gente está entre amigos, a gente usa para tudo. Sempre quando a gente se pergunta alguma coisa para vocês, fala assim, ah, kamo, né? Talvez. Então, nós tínhamos lá, ashita, gakkou ni kuru, né? Você vai vir para a escola amanhã, né? Especificamente amanhã. Yasumu kamo, né? Talvez eu falte. Ah, kuru kamo, talvez eu venha, né? Esse Yasumi Kamo quer dizer que provavelmente ele não vai faltar, né? Agora, se eu falasse, Iku Kamo, né? Talvez eu vá, né? Que a gente já espera, não espere a presença desse ser em lugar nenhum. Provavelmente ele não vai aparecer. Então, só para a gente saber que essa estrutura de frase, ela é sempre seguida pela forma simples, tá? Então, nós temos a estrutura da, né, que é o desu na forma informal, por assim dizer. Então, não é usado como presente do indicativo de adjetivos. Então, o da a gente não vai utilizar para essa estrutura, tá? E substantivos terminados em na também a gente não usa. Como que funciona isso, sensei? Então, por exemplo, quando é um verbo, doce, doce, né? Então, a gente vai usar o verbo simples, né? Futsukei, verbo simples. Kamo shiremasen, né? Então, por exemplo, lá. Iku, ikanai. Então, você vai. Iku, verbo ir, né? Verbo simples. Iku. Se eu não vou, iku, ikanai, né? O verbo na negativa, o verbo simples na negativa. Ikanai. E aí eu coloco apenas acrescento, né, junto a esse verbo simples, a estrutura kamoshiremasen. Dentro dos adjetivos e Peraí, agora, para tá? dizer que talvez não vai. Certo? Isso, ikanai kamoshiremasen. Talvez eu não vá, né? Iku kamoshiremasen. Talvez eu vá. Então, Sim, isso com o verbo ir, né? Então, pode ser taberu. Taberu kamoshiremasen. Talvez eu coma. Pode ser que eu coma. Tabenai kamoshiremasen, né? Talvez eu não coma. Kono natto tabemasu ka? Você vai comer esse natto? Hum, né? Taberu kamoshiremasen. Talvez eu coma, mas provável que não, né? Ou tabenai kamoširenai, né? Talvez eu não coma. Aí você decide qual combina mais com o seu sentimento. Eu lembro, eu falei de natto, eu preciso contar essa, porque eu achei muito engraçado. Final de semana a gente foi numa lojinha de produtos japoneses e tinha natto, e a mulher tava falando com uma outra cliente sobre o natto. E eu tava assim, você quer comer isso? Você quer comer aquilo? Eu tava oferecendo tudo dentro da loja pro meu marido, perguntando o que que ele queria comer.
E daí eu ouvi o natô, daí eu olhei pra ele assim, bem séria. Você quer experimentar natô? Ele olhou pra mim e eu me recuso a experimentar natô no Brasil. Quando a gente estiver no Japão, o dia que a gente for visitar o Japão, lá, aí eu experimento. Mas enquanto eu estiver em solo brasileiro, eu não vou experimentar isso aí, não. Eu falei assim, ah, tá bom, né? Poxa, tentei. Eu achei muito engraçado ele ter colocado assim dessa forma tão Brasil, não. De jeito nenhum vou comer isso. Mas pode ser que lá eu coma. Então, 日本に行ったら食べるかもしれません, né? 食べないかもしれない. Então, quando ele estiver no Japão, pode ser que ele coma. Talvez. Ele vai Nossa, comer. Eu vou fazer ele comer. acho Nem que que eu nem enfie, no vou Japão. enfiar na goela abaixo dele. Vai comer sim. Acho que nem no Japão. Não, Talvez só gente. pela primeira experiência, porque parece muito ruim. Isso! Parece Exatamente. muito ruim. Assim, o meu problema com o natô, né, que é na minha memória de infância, ele era muito fedido. Ele tem um cheiro peculiar. Não é que é fedido de comida estragada. Não, nem um pouco. Ele tem o cheiro de fermentação, é a fermentação da soja, né? Mas é um cheiro peculiar. E eu não gosto, não, nunca gostei daquele cheiro e ficou essa memória, né, de olfato. E eu falava assim, gente, eu não consigo me imaginar comendo natô por causa do cheiro. E um dia a minha host family falou assim: ah, mas hoje em dia você vai no mercado e existem natôs que não tem cheiro. E foi escrito na embalagem que não tem cheiro. E realmente, existe. Comprei assim o packzinho, vem três bandejinhas por 99 ienes, é ridículo de barato. E fui tentar comer. E realmente, pelo cheiro, não tive problema, não tem cheiro nenhum. Ele vem com um pacotinho de mostarda, então você mistura a mostarda, põe um pouquinho de shoyu, e aí é o cheiro daquilo. Bem tranquilo a parte do cheiro, resolvido. Aí você bate, né, todo aquele tempero até ele misturar bem. E conforme você bate, o natô, a soja fermentada, que é o natô, ele forma uma baba, né? É um negócio peguento. E aí, para quem não gosta de quiabo, é uma sensação parecida, né? É aquela sensação daquele negócio peguento dentro da boca, aquele negócio um pouco pegajoso que você vai sentir dentro da boca. Foi ali que eu não consegui. Não- A parte do pegajoso. Porque o sabor não é ruim. Ele é um pouquinho amargo, né? Agora eu não sei se ele é um pouquinho amarga por conta da soja mesmo ou se era por conta da mostarda que veio junto do que eu comprei, né? Que a mostarda às vezes também é meio amarga. E a junção dos dois talvez tenha ficado amargo. Então, eu sei, eu descobri que se você fritar ele, esse negócio peguento, ele sai, ele seca, então fica só o grãozinho da soja. Então, nesse caso, é super comível. Mas in natura ali, que você bate o bagulhinho assim e come com aquela, fazendo assim, o chiclete, aí não vai. Quem não gosta de quiabo é essa sensação. Mas não é de todo ruim. Não é, o gosto não é ruim. Isso eu posso garantir para vocês. O gosto não é ruim, é pela sensação mesmo. Então, voltando aqui, né, sobre os adjetivos e, então nós temos também, né, o adjetivo na forma simples, né, que é atsui, ele sem conjugação, sem flexão nem nada, do jeitinho que ele é, né, ele vai acrescentar apenas a estrutura kamoshiremasen. Então, atsui kamoshiremasen. Atsui de quente, né? Então, talvez esteja quente. Ou atsuku nai, né? Então, o adjetivo na sua forma nai, ele perde o i, acrescenta kunai, né? Ele vai ser sempre kunai. O i ele vai virar kunai. E aí vai acrescentar kamoshiremasen. Agora, quando nós temos o adjetivo na,
né? Então, eu tenho lá o adjetivo na, né? Ele vai estar sempre dentro do formato do dicionário, tá? Só que, geralmente, ele vem o da, né? No final. Quando vocês forem pesquisar, assim, as estruturas gramaticais, ele vem com o da, que é como se fosse o desu, né? Para afirmar. Fuku, né? Fuku kamoshiremasen. Então, o adjetivo na, a gente vai sempre colocar ele sem, né, o da do final. O da, ele serve sempre para afirmar aquele adjetivo, né? Quando a gente está afirmando o adjetivo em si, ou qualificando usando ele, tá? Então, nesse caso, o da, ele não vai entrar, né? É só o adjetivo simples, do jeito que ele é, e aí acrescenta o kamoshiremasen. O mesmo serve para o substantivo. Então, por exemplo, para eu afirmar que está chovendo, eu vou utilizar ameda, né? Ou amedes, ok? Então, o da, ele é equivalente ao desu do modo informal, tá? Então, nesse caso, a gente não utiliza nenhuma dessas estruturas, tá? A gente vai utilizar apenas o substantivo simples e a estrutura kamoshiremasen, o mesmo para o adjetivo na. Então, aqui nós temos alguns exemplos. Então, agora vamos ler. 例文を読んでください。そう、明日雨が降るかもしれません。né? Então, pode ser que chova amanhã, né? Talvez chova amanhã. 大丈夫ですか？はい、じゃあ次、読んでください。